Tem um atrasinho. Tudo certo? Então, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui no segundo dia da Semana das Constelações do Instituto Imensa Vida. O nosso tema de hoje é constelações organizacionais. Meu nome é Letícia Rosberg, eu trabalho com consultoria empresarial há vários anos e com constelações desde 2005. E há 8 anos estou aqui no Instituto Imensa Vida, junto com a equipe aqui, e na nossa formação eu dou um módulo de constelações organizacionais. Na verdade, o tema do módulo é Coaching, Consultoria e Constelações Sistêmicas Organizacionais. Tá? Então, a nossa ideia é dar uma visão geral sobre a questão das constelações organizacionais. Eu acredito que pode ser que tenha pessoas aqui que não conhecem nem constelações ainda e talvez não conheçam também as organizacionais. Então, eu vou falar um pouquinho primeiro sobre constelações, né? E em seguida a gente entra nas organizacionais. A minha ideia é ir falando mesmo, fazendo as colocações, e depois, se mais para frente alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, quiser fazer alguma colocação, nós estamos à disposição também, tá? Então, é isso. Então, gente, as constelações sistêmicas já existem há muito tempo. Mas... O quê? Ah, tá. As constelações sistêmicas já existem há muitos anos. Só que no meio do século passado, mas no meio, para a segunda metade do século passado, o Bert Hellinger, que é um alemão, desenvolveu a metodologia das constelações e incrementou essa metodologia, inclusive incluindo algumas ordens do amor, ordens da ajuda nela, e nós vamos ver aqui hoje como que essas ordens do amor atuam nas constelações organizacionais. Então... Oi. Que música é essa? Não consegue entrar com ele já desativado, não? Tá. Bom, então, de qualquer forma, nós vamos começando. Bom, então, a constelação é uma técnica de trabalho, como a gente já sabe, né, terapêutico breve, com poder muito fabuloso de fazer diagnóstico e de solucionar problemas e resolver algumas questões. E ela está sendo utilizada no mundo todo em várias áreas. No primeiro momento, as constelações eram usadas mais para atendimentos familiares mesmo, ou então para atendimentos individuais, mas com o tempo passou a ser adotada também para outras abordagens, como as constelações organizacionais, as constelações para solução de conflitos, as constelações no judiciário e as constelações na educação, também conhecida como pedagogia sistêmica. A constelação organizacional é um instrumento que a gente usa para obter mais informações sobre as relações de trabalho e encontrar soluções boas e sustentáveis para as dúvidas e para os problemas contidos nas empresas a partir da observação do campo, né? E a gente fala que, na verdade, quando a gente trabalha em uma empresa, em uma organização, nós estamos trabalhando com o sistema da organização como um todo, né, que é um sistema global, e estamos trabalhando também com vários subsistemas, que são as áreas dessa empresa. Então, por exemplo, a área financeira, a área administrativa, de recursos humanos, marketing, operacional.
cada um dos setores das áreas da empresa constitui um subsistema e pode ser visto também como um sistema em determinados momentos e nós fazemos uma constelação, um atendimento específico de cada área, ou até mesmo de cada colaborador. Tudo depende da demanda que nos chega, né? As constelações organizacionais podem ser conduzidas tanto por consultores externos, de fora da empresa, como por pessoas que trabalham dentro da própria empresa, pelos colaboradores ou por algum sócio, algum gestor, alguma pessoa de dentro da empresa. E elas proporcionam excelentes resultados quando usadas tanto isoladamente, nós vamos lá para algum assunto específico, não é para permitir, não, por favor. Ela pode ser usada tanto isoladamente como integrada com alguma outra metodologia para gerar resultados efetivos e significativos de impacto para as empresas, tá? É importante, quando a gente fala de constelações organizacionais, a gente ter a consciência de que na empresa, além desse sistema da empresa em si e dos setores, das áreas de trabalho da empresa que eu já citei, nós temos ainda os sistemas de cada colaborador, de cada sócio, cada pessoa que vem trabalhar na empresa, ou então cada cliente, cada fornecedor, cada parceiro, ele traz consigo o seu próprio sistema também. Então, assim, é uma integração do sistema da empresa com o sistema das pessoas que ali trabalham, com os sistemas dos clientes, com os sistemas dos parceiros. Então, são vários sistemas integrados. Então, isso é muito interessante porque quando a gente vai atuar na empresa, nós podemos atuar tanto na empresa como um todo, como com cada um desses aspectos que eu mencionei, né? Nós podemos fazer constelação da empresa, dos clientes, dos parceiros, tudo de acordo com a necessidade e com o que nós queremos focar e trabalhar ali naquele momento. Mas, então, é um trabalho muito rico e que pode gerar grandes possibilidades, tanto para quem conduz o processo, como para quem passa por ele, né? E para a empresa também pode trazer resultados muito significativos e muito impactantes. A constelação sistêmica é uma técnica, então, que permite o desbloqueio de tensões e o fluir da vida. Às vezes, a gente trabalha na constelação com algumas tensões, alguns emaranhados, algumas questões que a gente não tem nem consciência de que elas existem. O mais comum é a gente trabalhar com questões que ficam invisíveis, ocultas, né, ao olho nu, à percepção consciente das pessoas, mas elas estão ali presentes no campo e atuando e interferindo no campo da empresa e em todas as atividades dela no dia a dia, a cada instante, né? Então, essas constelações têm algumas bases científicas, embora não seja conhecido como uma metodologia científica ainda, ela tem algumas bases científicas que é o trabalho com os campos morfogenéticos, citados pelo Rupert Sheldrake, e também o emaranhamento quântico, que cita, né, que cada partícula está conectada a outras partículas independente do tempo e do espaço, entendeu? Então, essa interconexão entre as partículas é uma coisa que a física já tem estudado e que a gente pode ver atuando claramente nas constelações. Então, eu falo que quando a gente trabalha com constelações, funciona mais ou menos como quando a gente trabalha com meditação. A noção de tempo e espaço é completamente diferente da noção de tempo e espaço do mundo exterior consciente, né? Porque no mundo exterior consciente a gente tem mais nítido a noção de
passado, presente, futuro. A gente trabalha também esses tempos nas constelações e é importante a gente trabalhar isso e localizar onde cada coisa está situada, se é no passado, no presente ou no futuro, e para onde o cliente está caminhando e olhando também, porque senão às vezes a pessoa fica na ilusão de que está andando para o futuro, mas na verdade está presa a uma série de emaranhados e de questões que às vezes na família da pessoa, às vezes na história da empresa. Então, é importante nós estarmos atentos para isso. Existem basicamente duas formas de atendimento de constelações, tanto para as constelações familiares como para as constelações organizacionais, que são o atendimento em grupo e o atendimento individual. Quando a gente trabalha com atendimento em grupo, as pessoas presentes atuam como representantes das pessoas que fazem parte do sistema que está sendo trabalhado, né? E podem representar também alguns outros elementos. Por exemplo, nas constelações familiares é muito comum a gente ver representantes para a vida, para a morte, para a doença, e nas empresas nós podemos colocar, além de representantes para as pessoas, que as pessoas são representadas pelos sócios, pelos colaboradores, pelos clientes, pelos fornecedores, mas nós podemos colocar também para coisas inanimadas, né? Representantes para a própria empresa, para os produtos, para os clientes, não enquanto indivíduo, mas enquanto grupo de clientes, para os resultados da empresa, para o marketing, para os produtos, então, para várias questões de diferente ordem, tá? Eu vou falar agora de uma maneira mais geral e mais para frente eu vou detalhar mais um pouco cada uma dessas oportunidades de uso que a gente tem. O atendimento individual, em geral, ele é feito com elementos âncora ou com os elementos âncora, que alguns chamam de protocolos também, que no fundo é a mesma coisa, ou então nós podemos utilizar uns bonecos, que os bonecos têm vários modelos de bonecos disponíveis aí no mercado, né? Algumas pessoas desenvolvem os seus próprios elementos âncora, mesmo seus bonecos, e a gente pode utilizar, inclusive, também algumas cartas sistêmicas que a gente usa, às vezes, integrado as cartas sistêmicas com os bonecos, por exemplo, no atendimento individual. Nos dois tipos de atendimento, tanto em grupo como no individual, nós podemos trabalhar também com outros, de uma forma diferente. Uma é usando os representantes, as pessoas, ou os elementos âncoras, os bonecos, e uma outra forma de trabalhar pode ser através da visualização da imagem. Então, em geral, nesse processo, né, quando é com visualização, o facilitador da constelação vai coordenando esse processo, né? Vai colocando os elementos que ele acha importante de acordo com o que está sendo trabalhado ali naquele momento, e as pessoas vão visualizando, vão formando a imagem mental daquilo e vão tendo as percepções também corporais do que cada uma daquelas informações que ele está escutando e percebendo através da visualização e da imagem, o que cada uma daquelas imagens está trazendo para ele em termos de percepções, sensações, informações, sentimentos, essas coisas, né? E algumas pessoas nomeiam essa constelação de imagem como uma meditação dinâmica, ou mesmo como um exercício de relaxamento, alguma coisa assim, nós podemos chamar simplesmente de constelação por imagem, ou constelação por visualização. E essa constelação por visualização, nós podemos fazê-la tanto com assuntos pessoais, familiares, como com assuntos
empresariais também e organizacionais. Por que que às vezes eu estou citando organizacionais e às vezes eu estou citando empresariais, gente? Porque às vezes a gente encontra alguns tipos de organização que não são pessoas físicas, né? São pessoas jurídicas, mas que não têm um objetivo comercial, ou industrial, ou de lucro, são empresas, assim, instituições tipo do terceiro setor, tipo uma ONG, uma OCIP, alguma coisa desse tipo. Então, as constelações organizacionais podem ser usadas também para empresas do terceiro setor, empresas públicas, empresas privadas, para todo tipo de negócio, tá? Prestação de serviços, empresas industriais, comerciais, hospitais. Então, todos os tipos de atividades a gente pode utilizar, tá? Quando nós falamos de consultoria, eu vou falar assim, como que a gente pode utilizar, então, a constelação... por que do organizacional e do empresarial? Porque quando a gente fala do organizacional, pelo menos quando eu falo do organizacional, eu falo de um leque muito mais amplo do que o simplesmente empresarial. Eu trato da questão da carreira, da atuação profissional da pessoa, que pode ser numa empresa ou fora de uma empresa. A pessoa pode atuar como autônomo, por exemplo, e mesmo ela atuando como autônomo, nós podemos fazer algumas constelações organizacionais para ela tornar aquela forma de trabalho dela, mesmo enquanto como autônomo, uma coisa mais profissional e mais focado em resultados que são usualmente mais buscados pelas empresas, tá? Então, a gente trata do organizacional, empresas, profissão, carreira, tudo isso, tá? Quando a gente trabalha em constelações em empresas, a gente tem algumas formas diferentes de atuar. Em alguns casos, acontece, às vezes, da pessoa, seja a pessoa que nos chama para fazer o trabalho da empresa, pode ser que ela já conheça a constelação e fala assim, eu estou com uma questão lá na minha empresa que eu preciso constelar, você pode me ajudar com isso? E aí nós temos um atendimento específico em constelação sob demanda, sobre encomenda, vamos dizer assim, do cliente. O representante da empresa que veio nos procurar está com aquela expectativa de que a gente faça um atendimento de constelação específico, tá? E como que nós vamos saber se a necessidade dele é só de constelação mesmo ou não é? Se nós podemos ou não podemos atendê-lo com uma constelação? Como que a gente vai identificar isso? Então, eu falo assim, nós podemos identificar se o caso é de constelar ou não é de constelar, uma demanda vinda de alguém relacionado a alguma instituição, alguma empresa, sabendo o seguinte, procurando saber assim, qual a sua relação com esse assunto que você quer constelar? Qual a sua responsabilidade sobre isso? É um assunto de sua responsabilidade? Se for da responsabilidade daquela pessoa, nós podemos atendê-lo, aí nós vamos pesquisar exatamente o que ele quer trabalhar e nós vamos fazer o atendimento. Se não for da responsabilidade, da alçada dele, nós vamos tentar pesquisar o que daquela questão que ele está trazendo ali, que seria de alçada dele, para então nós podermos trabalhar. Então, o que eu digo é o seguinte, nós não podemos trabalhar com uma pessoa alguma coisa que não é de responsabilidade dela. Então, por exemplo, se eu venho com uma demanda relativa ao meu chefe, o meu chefe está muito estressado, eu tenho que constelar essa questão para ver se ele desestressa, para a gente poder ter uma melhor qualidade de trabalho. Então, eu vou falar com ele assim, qual a relação do estresse do seu chefe com o seu trabalho? Você que é responsável pelo estresse dele? Não. Então, eu pergunto, e quais as consequências disso para o seu trabalho? Aí a pessoa fala, eu acabo ficando estressada também, ou então reduz a produtividade da minha equipe,
fica um clima ruim para se trabalhar, existe muita rotatividade pessoal, então nós vamos ver quais são as consequências daquele ato e dentro daquelas consequências, o que é de responsabilidade dele e que ele pode estar trabalhando. E quando eu digo a responsabilidade, gente, é diferente de culpa. Então, quando nós vamos atender um cliente com constelações, a gente não deve ter nenhum julgamento em relação àquela pessoa e apontar os dedos e falar assim, isso aí é culpa sua, não é culpa sua, é culpa do chefe, é culpa de não sei quem, entendeu? Não existe questão de culpa, de julgamento e tudo mais, existe o fato. E existem coisas que são de responsabilidade da pessoa que a gente pode atender, e as que não são, nós vamos dar um jeito de perceber qual o olhar para aquela coisa que pode torná-la de responsabilidade do cliente para nós podermos atendê-lo. Então, se a pessoa vem com a demanda de constelação ou de consultoria sistêmica, nós temos que saber o seguinte, quem teve a ideia de fazer constelação ou de contratar consultoria? Foi ele mesmo ou se foi alguma outra pessoa da empresa? Se foi ele mesmo, qual que é o papel dele dentro da empresa? Qual que é o ramo de atividade da empresa? Então, tem algumas questões que são importantes a gente colocar para a gente entender melhor onde que nós estamos trabalhando, qual que é o sistema que vai ser atendido ali quando a gente atender a demanda desse cliente, tá? Então, a consultoria pode ser uma atividade de diagnóstico e de formulação de soluções acerca de um assunto ou de uma especialidade. E eu costumo falar que a consultoria sistêmica é uma abordagem de consultoria, né, que leva em consideração todo o sistema onde as ações e as relações acontecem e as suas múltiplas e invisíveis interconexões. Tá? Então, as constelações nos permitem enxergar o invisível, tanto lá no campo da família, quando é uma constelação familiar, tanto no campo da organização, quando se trata de uma constelação organizacional. E a gente pode, na realidade, na consultoria sistêmica, usar ferramentas diferentes e usar as ferramentas tanto de forma individualizada como de forma integrada. Eu costumo usar de forma integrada e o resultado costuma ser fabuloso, muito bom. Então, assim, às vezes eu integro, né, com o trabalho de constelações, trabalho de coaching sistêmico também, mesmo de Lean Manufacturing, entendeu? Então, eu acoplo outras visões sistêmicas da organização e uso ali tudo junto e misturado e dá um resultado muito bom, melhor do que se a gente usasse cada uma das ferramentas sozinhas, né? Então, a consultoria sistêmica, ela consiste em levantar os problemas e os aspectos que não estão em ordem dentro da organização e buscar uma solução para eles. Então, quando a gente trabalha, tanto se o foco for consultoria ou for simplesmente a constelação, a gente procura sempre um objetivo bem grande para o cliente. Então, assim, quanto maior o objetivo e o resultado que o cliente quiser obter com a consultoria ou com a constelação sistêmica, mais efeito aquele trabalho vai ter. Então, é importante a gente ajudar o cliente a elaborar esse objetivo relevante, significativo, impactante, para nós estarmos atendendo ele e colaborarmos com essa questão que ele traz, que está impactando a vida dele e da empresa. É importante nós mantermos uma atitude neutra, né? Não tomar partido de nenhum dos lados. Às vezes a gente é chamado dentro de uma empresa para fazer uma constelação ou um atendimento, uma consultoria, porque está havendo um conflito entre pessoas de um setor ou entre diferentes setores da empresa, ou mesmo às vezes entre os sócios, entre os gestores. E é importante a gente não tomar partido de ninguém, falar, porque seria julgamento, falar assim,
fulano está certo ou fulano está errado, ou tal área tem razão e tal área não tem. Isso seria um julgamento. E, na verdade, a gente tem que tentar fazer com que as pessoas tenham uma visão mais ampla da situação para elas conseguirem resolver aquele conflito que está acontecendo ali. E a nossa postura é de manter uma imparcialidade, não tomar partido de ninguém. Então, se a gente vai trabalhar, nós não somos juízes, nós não somos auditores, então a gente não tem que apontar quem está certo, quem está errado. O nosso papel é ajudar a solucionar as questões mal resolvidas ali naquele sistema. Então, é importante nós, enquanto consteladores, enquanto consultores sistêmicos, nós tomarmos o partido de todos, o partido da empresa, levando a sério as questões e os argumentos de todas as pessoas, mas levar mais em consideração qual o objetivo, o que é o bem comum, qual que é o resultado que a empresa espera disso. Tá? Quando a gente trabalha com constelações organizacionais, tem uma questão bem diferente aí das constelações familiares, que é o seguinte: nas constelações familiares, em geral, a gente está trabalhando ali com as questões de uma família, de uma pessoa específica, então é aquela pessoa com seus pares, né, que os pares são os irmãos, o cônjuge, os amigos, os seus ascendentes, que são os pais, os avós e os outros ascendentes, e os descendentes dele, os filhos, os netos. Então, são todos, em geral, daquele mesmo núcleo familiar, da mesma família. Já na empresa, a gente trabalha com sistemas bem diferentes, que são os sistemas da empresa no todo e com sistemas de cada um dos colaboradores, de cada um dos sócios, de cada um dos clientes que se envolvem com aquela empresa, com o sistema de cada empresa parceira, de cada empresa fornecedor. Então, é importante, de acordo com o tema que está sendo trabalhado, a gente ter o cuidado de olhar para isso, porque em alguns momentos, mesmo que o atendimento seja da empresa X, às vezes, em alguns momentos, eu vou ter que olhar para o sistema familiar de um dos sócios, daquele sócio que veio ali procurar a constelação, que veio procurar ajuda, o atendimento, a consultoria sistêmica. Por quê? Porque a gente faz isso quando a gente percebe ali no campo da empresa que o sistema familiar dessa pessoa que nos procurou está interferindo muito nos processos da empresa, ou então está interferindo muito na maneira dele atuar frente à empresa, ou então como gestor da empresa, como colaborador daquela empresa. Então, é importante nós observarmos todo o contexto, todas as informações que vêm no campo e verificar se é o caso ou não da gente fazer uma pausa ali no atendimento da empresa, focar no sistema da pessoa, do profissional, do colaborador, do sócio e depois voltar para o atendimento do sistema empresarial mesmo, né? Então, é importante nós estarmos atentos, porque essas informações, essas percepções, a gente tem a partir do campo, né? Do que se mostra ali no momento. Então, é importante, então, que nós pensarmos que quanto mais importante for a questão que for trazida pela pessoa a ser trabalhada, né? Mais força tem a constelação e mais repercussão ela tem por toda a empresa. Então, nós só devemos constelar assuntos que são realmente significativos e que vão trazer impactos positivos para a empresa. Só as questões que o cliente tem a responsabilidade sobre elas, e a gente deve sempre alertar o nosso cliente para ele não sair da constelação achando que ele deve agir ali no minuto seguinte, ou no dia seguinte, ou na semana seguinte. Falar com ele: olha, antes, isso aqui são as informações que você precisava ter nesse momento relativo a essa questão que você trouxe, mas
quando chegar o momento adequado, você vai saber qual decisão tomar ou qual ação colocar em prática para que as coisas ocorram de uma forma favorável, né? Então, é importante isso, porque às vezes a pessoa vem constelar já num nível de ansiedade muito grande e quer, assim, no dia seguinte ou no minuto seguinte, sair fazendo alguma coisa. E às vezes pode haver um atropelamento da situação, entendeu? Se ela tem essa pressa toda para tomar alguma providência, para agir, para decidir, isso aí pode acabar interferindo negativamente nessa ação e nessa decisão que ela tem que tomar. Então, é interessante a gente sempre alertar para a pessoa: olha, nós estamos trabalhando aqui, é tudo que você precisa nesse momento, mas a recomendação é que não saia de uma maneira afoita, apressada, para tomar a decisão e partir para a ação, tá? Tudo no seu tempo. Se já esperou até agora, pode esperar uma semana a mais, ou o tempo que for preciso para fazer isso. Em alguns casos, o tempo que for preciso é meia hora mesmo, tá, gente? A pessoa precisa fazer alguma coisa mais imediata, mas em alguns casos é possível esperar, elaborar, deixar a força da constelação vir e agir para ajudar nesse processo de tomada de decisão e de partida para a ação, né? Como nas empresas brasileiras, a gente encontra um grande leque de empresas familiares, né? E quando nós estamos trabalhando com constelações nas empresas familiares, assim como quando a gente está trabalhando com qualquer outro processo de consultoria nas empresas familiares, é importante nós ajudarmos o cliente, facilitar para o cliente a clarificação e a distinção sobre os papéis, o que daquela questão que ele está trazendo é relativo à família empresária, o que é relativo à gestão do negócio e o que é relativo à propriedade do negócio. Então, a gente vê isso muito claramente quando nós vamos atender alguém que está com uma demanda, está querendo ver alguma questão relativa à sucessão empresarial. Às vezes é a sucessão na gestão, às vezes é a sucessão na propriedade, né, nas cotas, como que vai ficar a organização das cotas com a minha saída da empresa, como que eu vou passar isso para os filhos, ou o que eu vou fazer dessas cotas aí, né? O que eu vou fazer quando eu não estiver mais na empresa, o que eu vou fazer das minhas cotas. Então, algumas pessoas nos procuram pensando nessa questão de sucessão empresarial, e essa sucessão tem várias nuances, né? Então, eu costumo falar que é importante a gente ver em qual é a abrangência disso, se a questão que ele traz da sucessão é uma sucessão familiar, se é uma sucessão societária, né, da propriedade das cotas, ou se é uma sucessão na gestão dos negócios. Porque, dependendo da demanda da pessoa, o que nós vamos perceber no campo vai ser uma coisa diferente do que se a demanda fosse outra, né? Então, às vezes, a pessoa quer continuar na propriedade da empresa, então a questão da propriedade não vai mudar nada, ele vai continuar sendo sócio, mas ele não quer mais ficar à frente da empresa na gestão do negócio. Então, nós vamos ver uma sucessão na gestão, né? Então, é importante a gente clarificar qual que é a necessidade da pessoa que nos procura para a gente poder atendê-lo da melhor forma possível. Mas essa clarificação, né, do que é da família, o que é do proprietário, o que é do gestor, é importante a gente ajudar a clarear isso, e nós podemos fazer isso tanto de maneiras objetivas e tradicionais, como através da constelação também, com um resultado muito bom. Quando nós falamos de constelações organizacionais, a gente tem que pensar o seguinte: as constelações organizacionais foram desenvolvidas a partir das constelações familiares.
Então, nas constelações familiares, a gente tem lá aquelas ordens do amor, né? E a gente chama na empresa, para ficar um nome assim mais profissional, né? A gente chama de leis sistêmicas. Mas tanto nas famílias também a gente pode considerar como leis sistêmicas, né? Uma delas é a lei do pertencimento. Nós já vimos, para quem já conhece de constelações familiares, né, nós já vimos que o direito de pertencimento nas famílias ele é inerente a toda e qualquer pessoa que algum dia já fez parte daquela família. Então, por exemplo, um ex-marido, o Bert Hellinger até sugere que a gente não fale ex-marido, que a gente fale, o meu primeiro marido, meu segundo marido, meu terceiro marido, se for o 20º marido, vai ser o 20º marido, entendeu? Mas assim, não é, meus ex-maridos, como se fosse um conjunto de pessoas, não, entendeu? Tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o 20º, entendeu? Não é o meu caso, não, tá, gente? É só um exemplo. Mas, então, o que ele fala é que a gente não considerar ex, porque quando a gente considera ex, é como se ele não fizesse mais parte do sistema familiar nosso, e, na verdade, se algum dia ele foi meu marido, ele vai continuar sendo o primeiro, o segundo ou o 20º o resto da vida, tá? Mesmo que ele seja o atual, ele vai ser o atual segundo, ou vai ser o atual 20º, ou seja lá qual a ordem que ele ocupe, é importante respeitar essa ordem também, do que veio primeiro e dos que vieram depois, né? Lembrando que os que vieram antes têm precedência sobre o atual marido, mas o atual tem a prioridade, porque ele que é o atual, né? Então ele tem a prioridade. E então, por exemplo, se é um filho fora do casamento, tem direito de pertencer à família? Tem sim, e pertence, e sempre vai pertencer. E a gente já viu que o desrespeito, a falta de observação dessas ordens do amor, dessas leis sistêmicas, vai gerar desequilíbrio e que, quando há uma exclusão na família, normalmente algum descendente vai ocupar o lugar daquela pessoa ali que está faltando, vai ficar emaranhado com as questões não tão positivas dessa pessoa e fica meio derrapando sem conseguir ir para frente. E na empresa, como que funciona isso? Na empresa também, todo mundo que trabalha para a empresa tem o direito de pertencer à empresa. Os sócios fundadores da empresa têm o direito de pertencer. E os sócios fundadores também, a gente sugere que, mesmo que eles deixem de ser sócios da empresa, ou porque eles venderam a participação deles na empresa, ou porque doaram as cotas para os filhos, ou transmitiram as cotas via herança, alguma coisa assim, o que a gente sugere é que não sejam chamados de ex-sócios, mas a forma deles serem incluídos é serem chamados de sócios fundadores, porque os sócios fundadores, desde o início da constituição da empresa até quando a empresa existir, mesmo que ela dure 500 anos, aí, como tem algumas empresas na Europa que têm mais de 500 anos, é importante que os sócios fundadores são sempre os mesmos, né? E eles têm que ser reconhecidos e valorizados como tal, porque a razão da empresa existir, mesmo que ao longo do tempo ela vá se transformando em outras coisas, vão entrando sócios, saindo sócios, a razão primeira dela existir foi a ideia daqueles sócios lá, fundadores da empresa, que constituíram essa empresa e permitiram que ela chegasse aos 5 meses, aos 5 anos, aos 5 décadas, às 5 centenas de anos, né? Então, essa questão do pertencimento é bem clara aí. Tem uma outra questão que costumam sempre me perguntar, é assim, e como que fica a situação dos colaboradores com relação ao pertencimento?
E aí eu falo que os colaboradores, o direito de pertencer deles está muito associado com o equilíbrio entre o dar e o receber, que é a próxima lei sistêmica ou a próxima ordem do amor que a gente estuda, né? Então, nas famílias, como funciona esse equilíbrio entre o dar e o receber? Dar e receber, esse sistema de troca, para haver um equilíbrio, normalmente esse equilíbrio se dá entre iguais, e os iguais, teoricamente, seriam os adultos, né? Eu falo teoricamente por quê? Porque, na verdade, existe o dar e o receber, o dar e o tomar, entre pais e filhos também nas famílias. Então, entre pais e filhos, os pais dão, os filhos recebem. E esses filhos vão equilibrar o que eles receberam dos pais quando eles quando eles entregam para os filhos deles, tá? Então, eles entregam a vida, entregam os valores, entregam a educação, entregam os exemplos, entregam bens materiais também, entendeu? Então, esse equilíbrio nas famílias é passado dessa maneira, é mantido de geração em geração. Ah, mas e se a pessoa não tem filho? Se a pessoa não tem filho, não tem problema, porque às vezes ela exerce essa maternidade ou essa paternidade dando, doando, entregando, ou para os sobrinhos, ou para os alunos, ou para os colegas de trabalho, às vezes é um grande mentor, um grande educador, que pode transmitir, então, entregar e gerar esse equilíbrio do que ele recebeu dos pais, transmitindo isso para os sobrinhos, não só para os filhos, mas como para os sobrinhos, para os mentorados, para os alunos. Então, tem outras formas de compensar isso também, não precisa ser necessariamente com os filhos. O mais comum é com os filhos, mas quem não tem filho, então eu não vou poder equilibrar nunca? Pode sim, através dos sobrinhos, dos alunos, de um afilhado, tem outros meios de compensar isso sim, tá? E na empresa, a gente fala que esse equilíbrio entre o dar e o receber tem muito a ver com o contrato inicial que foi feito entre as partes. Então, em geral, quando a gente faz um contrato com uma empresa, seja uma pessoa física ou duas empresas fazendo contrato, em geral, é um contrato de troca, que uma pessoa, por exemplo, se for um empregado, um colaborador, um gestor, um diretor, alguém assim, que presta um serviço para a empresa e por esse serviço que ela presta, ela vai ser remunerado. Então, no contrato ali, foi combinado qual que seria esse equilíbrio, tanto em termos de, às vezes, dedicação de número de horas, como em termos de qual o resultado que é esperado que aquela pessoa entregue para a empresa, e esse equilíbrio vai estar estabelecido quando a pessoa que foi contratada entregar aquilo que ela combinou de entregar. E aí ela vai ser remunerada também de acordo com o contrato inicial ou os contratos posteriores que forem sendo feitos, firmados entre as partes, tá? E quando ocorre um desequilíbrio aí entre a empresa e o colaborador, às vezes ocorre desequilíbrio porque, assim, às vezes a pessoa está passando por algum problema pessoal e ela não está conseguindo entregar tudo aquilo que foi que ela contratou e que ela combinou de entregar para a empresa. Ou então, às vezes, num primeiro momento, aquele trabalho que ela fazia para a empresa trazia uma motivação, um entusiasmo para ela, que ela conseguia resultados muito impactantes, muito significativos e condizentes com essa remuneração combinada, mas, às vezes, em alguns momentos, por algum motivo ou por outro, a pessoa deixou de se interessar, de fazer aquela entrega. Então, quando a gente percebe que há esse tipo de desequilíbrio, pode ser um bom momento para fazer uma constelação. Às vezes, o próprio colaborador, o próprio diretor, essa própria pessoa aqui que foi contratada, ela percebe esse desequilíbrio e procura uma ajuda.
E, às vezes, também a chefia ou a área de recursos humanos ou alguma outra pessoa da empresa percebe que está havendo isso e procura ajuda externa, tá? E esse desequilíbrio, às vezes, é uma coisa que ocorre pontualmente ali com um colaborador, mas às vezes é uma coisa que se torna muito comum na empresa. Então, é importante nós observarmos qual é o caso ali que está acontecendo, para ver se nós vamos trabalhar com cada um dos colaboradores ou com cada um daqueles que está apresentando aquele problema, ou se nós vamos trabalhar o caso da empresa como um todo. Tá? Eu gosto muito de, quando estou atuando em empresa, às vezes a gente é contratado até para assim, melhoria de resultados da empresa. A empresa quer melhorar o resultado líquido, o EBITDA, que não está satisfatório, por exemplo, ou aumentar a produtividade da empresa. Eu costumo sempre propor um trabalho para melhoria do desempenho das pessoas, das equipes e depois da empresa como um todo, tá? Então, a gente parte, em geral, do diagnóstico inicial e depois a gente vai fazendo estabelecimento de objetivos, de metas macro da empresa, né? Seja através de um planejamento estratégico ou então simples planejamento anual, alguma coisa assim. E depois nós vamos fazendo o desdobramento dessas metas e objetivos pelas diversas áreas da empresa, definindo os indicadores de resultado, desdobrando as metas também pelos colaboradores chaves, e depois nós vamos traçar um plano de ação para fazer isso. E nesse processo aí todo, eu costumo usar a constelação para cada uma dessas fases, no diagnóstico, no estabelecimento de metas, objetivos e no desdobramento dessas metas, depois na parte de acompanhamento também de resultados e de indicadores. A gente pode usar as constelações em todas essas etapas aí do processo, tá? E é importante a gente ver se está havendo sempre, se a tendência da empresa é manter esse equilíbrio, se as pessoas... Eu falo com os colaboradores, e mesmo nas empresas que, em geral, eu trabalho, que o ideal é que o colaborador até sempre entregue um pouco mais do que ele foi contratado para fazer. Então, o equilíbrio seria assim, eu entrego um pouco mais e recebo assim. E depois eu vou ver que o restante aqui se equilibra com o nível de satisfação, com o clima organizacional favorável que se cria a partir de um trabalho entusiasmado, envolvente, produtivo das pessoas. As pessoas vão se tornar, o clima organizacional fica muito melhor e as pessoas se comprometem muito mais com resultados melhores e se empenham para isso a cada dia, né? Para cumprimento e superação das metas. A outra lei que vem logo em seguida é a lei da hierarquia. Como funciona? Nas famílias, a gente vê, né, a gente aprende que os que vieram antes são maiores, são mais importantes, são mais fortes, eles já têm a experiência da vida. E eles transmitem para os que vêm depois, para as gerações seguintes, a vida, as experiências, os valores, a educação, os exemplos. Então, eles são maiores do que os que vêm antes, são maiores do que os que vêm depois. É a ordem natural. Os que vêm antes têm precedência sobre os que vêm depois, né? E aí, nas empresas, como que fica isso? Fica da mesma forma, por um lado, a gente fala que essa precedência pelo tempo de trabalho na empresa, ele é uma coisa real, que existe. Então, assim, os líderes, as pessoas que ocupam cargos de liderança, elas têm uma prioridade em termos hierárquicos, mas é aquela hierarquia do organograma da empresa. Mas hierarquia do tempo, mesmo as pessoas mais simples, que às vezes não ocupam nenhum cargo de liderança, mesmo os mais simples,
eles têm a precedência no tempo, mesmo sobre os que hierarquicamente no organograma da empresa ali ocupam a posição de liderança, e é importante que esses líderes respeitem os que vieram antes deles da empresa, para eles conseguirem resultados mais desafiadores, para esses liderados, para essa equipe deles se envolverem com mais entusiasmo, com mais prontidão, se entregando mais, usando todo o seu potencial, sua capacidade, suas habilidades ali, para trazer melhores resultados para a empresa. Então, é importante que, mesmo que uma pessoa que chegue numa posição de liderança, por exemplo, numa diretoria, numa empresa, seja contratado como diretor, é importante ele ouvir os que já estão ali há mais tempo e ouvir, inclusive, as sugestões de melhoria que a pessoa já tem, porque, às vezes, o diretor ali foi contratado para implantar inovações na empresa, para modernizar a empresa, e muitas vezes aquelas pessoas que já estão ali há mais tempo, mesmo as mais simples, mesmo os colaboradores mais simples, né, podem ter muitas sugestões de melhoria que vão acelerar esse processo de mudança que ele veio implementar. E ele só vai conseguir implementar de fato se ele fizer esse envolvimento das pessoas que já estão ali há mais tempo. Se ele valorizar essas pessoas, se ele souber ouvi-las e envolvê-las para elas se sentirem parte das sugestões de melhoria, para elas se sentirem partes do grupo de pessoas importante, envolvente e que vai impactar ali, de fato, nos resultados da empresa. Então, essa hierarquia na empresa é um pouquinho diferente da hierarquia nas famílias, né? E funciona dessa maneira. A prioridade dos mais antigos, a precedência dos mais antigos e também a prioridade dos líderes, né? Que são dois tipos, então, diferentes aí de hierarquia. E tem uma outra questão também que é importante ressaltar, que é a questão da lei do tempo e do espaço, né? Da relatividade do tempo e do espaço e da importância de nós estarmos sempre focando os nossos trabalhos no futuro, analisando, através das informações do campo, o que veio antes, mas ter um foco da solução e do desenrolar das coisas, das ações, das decisões, com foco no futuro. Tá? Então, a gente tem o respeito, o olhar pelo passado, mas o foco no futuro. Né? Então, assim, então as leis, a forma de funcionamento das leis sistêmicas das empresas é essa. Então, a gente pensa assim, mas, por exemplo, você falou que, enquanto a pessoa está correspondendo a esse equilíbrio entre o dar e o receber, entre o que ela foi contratada e o que ela entrega, ela tem o direito de pertencimento. Então, teoricamente, uma pessoa que tem um desempenho muito bom, teoricamente, não pode ser demitida nunca da empresa. Nunca é uma palavra muito forte, né, gente? Porque tem alguns casos que mesmo a pessoa tendo um desempenho muito bom, às vezes entregando mais do que ela foi contratada ali para entregar, às vezes, por força de circunstâncias externas, a empresa é obrigada a tomar decisões de redução de pessoal e de demissão. E o importante é que, se ocorrer um fato desse, essa demissão seja feita com todo respeito, com toda consideração e valorizando tudo que aquela pessoa fez enquanto esteve na empresa. E uma coisa muito importante é, depois que a pessoa sai da empresa, não ficar falando mal dela pelas costas, mesmo quando ela está lá dentro. Não precisa esperar sair para não falar mal, não, tá, gente? Então, o falar mal por trás é uma das coisas que gera o desequilíbrio e os emaranhamentos. Se, por exemplo, sai um colaborador, às vezes a pessoa trabalhou ali na empresa durante 20 anos, por algum motivo foi demitida. Você vai falar assim, o fulano é péssimo? Espera aí, se o fulano é péssimo, a empresa é muito incompetente, porque manteve aquele pessoa péssima ali durante 20 anos. Então, mesmo que seja 20 meses, 20 dias,
o tempo que ela ficou ali, ela foi útil, fez o trabalho dela e merece o respeito e consideração da empresa por isso. Se a gente começar a falar mal dela, o que acontece? Vai vir alguém ali depois, ou para substituí-la, ou mesmo numa outra função, está vendo aquela injustiça, aquele desrespeito ali acontecendo, e essa pessoa vai se colocar no lugar desse que foi injustiçado e que está sendo desrespeitado e mal falado, tá? E aí gera uma improdutividade e um baixo resultado muito sério na empresa. O equilíbrio entre o dar e o receber, eu acho que ficou bem explicado, né? Que então, assim, esse equilíbrio existe quando as duas partes estão cumprindo o contratado, ou então até entregando um pouco mais do que foi o combinado ali no contrato. Nas empresas também, a questão da hierarquia nas empresas, né, gente? É muito comum a gente ver em casos de sucessão, principalmente assim, em casos de sucessão do sócio fundador. Às vezes o sócio fundador, num determinado momento da vida, resolve colocar algum filho ou alguns filhos ali na gestão do negócio, e é muito comum a gente ver assim, nossa, meu pai não está com nada, esse negócio que ele faz aqui, faz esse negócio há 20 anos e não sei o que e tal, e às vezes os novos das novas gerações vêm desqualificando o trabalho dos que vieram antes e falando que fulano está ultrapassado, que mentalidade antiga, está com nada, não, pode jogar tudo isso aí no lixo e partir para o novo. Tudo errado. Se a pessoa vier com essa posição de soberba e se achando superior ao quem veio antes, ao pai, ao fundador da empresa, desvalorizando, desqualificando o que foi feito até aquele momento, a tendência é a empresa ir pelo buraco, a situação, os resultados irem só piorando, entendeu? Então, você tem que valorizar, reconhecer o que veio antes, o que aconteceu antes, mesmo que você queira implantar inovações. Então, essas inovações vão dar um efeito, um resultado muito mais positivo e vai tornar a empresa muito mais próspera se for inovações com base no respeito e na valorização do que foi feito antes, das pessoas que estavam ali antes atuando naquela empresa, naquela organização, definindo as políticas, os objetivos, as metas. Mesmo que daqui para frente nós vamos fazer de uma maneira diferente, mas é sempre respeitando e valorizando o que foi feito antes. Tá? Então, os antigos têm uma consciência maior, porque eles já viveram, já têm uma experiência maior, entendeu? Então, eles sabem também quais são as suas funções, eles sabem o que já deu certo, o que já deu errado, e é importante a gente ouvir essa experiência anterior para não ficar repetindo os erros, não ficar descobrindo a roda de novo, entendeu? A gente partir de uma situação atual, procurando sempre uma melhoria contínua, mas valorizando o que foi feito até então. Porque se eles não conseguiram um patamar de melhoria que a gente pretende atingir, é porque aquele não era o momento, mas daqui para frente, a gente valorizando o que já foi feito, nós vamos conseguir atingir isso com mais facilidade. Ok? E uma questão, né, da lei da hierarquia nas empresas também é assim, que a gente deve pensar, os colaboradores ali da empresa, os gestores, os sócios, os diretores, eles devem pensar assim, não no meu objetivo, no objetivo da minha área, alguma coisa assim, mas eles devem pensar no todo, o que é melhor para a empresa, tá? Porque às vezes a pessoa, sei lá, é uma área de desenvolvimento de produtos, desenvolve um produto lindo, maravilhoso e tal, mas o produto é um produto que não tem uma aceitação no mercado, que não tem uma geração de renda, uma geração de valor, ou então é um produto que
não tem a saída esperada e, às vezes, aquele novo produto pode gerar um sofrimento financeiro para a empresa. Então, é importante envolver todas as áreas da empresa também nos processos de tomada de decisão, estabelecimento de metas, de objetivos. Sem contar, gente, que, na verdade, inovações às vezes incomodam, né? Às vezes a pessoa vem com uma ideia de melhoria, com uma ideia de inovação que é tão avançado que os outros falam assim, fulano é doido, é lunático, é sonhador, entendeu? Tudo que é realidade hoje, um dia fez parte do sonho de alguém, foi imaginado por alguém. Por isso nós conseguimos avançar no tempo, por isso tem evolução, tem inovação, e graças ao sonho de alguém, tá? Que foi ele que correu atrás do sonho, transformou esse sonho em objetivo, desdobrou em metas, foi atrás tomou a decisão de fazer funcionar, foi atrás das ações necessárias. Então, tudo surgiu de um sonho. Então, de repente, é importante a gente ter uns lunáticos, uns sonhadores por aí também, porque essas pessoas é que vão provocar as grandes transformações, quase sempre, tá? São pessoas diferentes mesmo, não é assim todo mundo que vai provocar algumas melhores, todo mundo é capaz de sugerir, de implementar e de provocar, sim. Mas algumas que vão pesar muito significativamente na evolução dos fatos, surgiu de grandes sonhos das pessoas, desses lunáticos aí, esses diferentes, meio doidos, tá? Que às vezes as pessoas julgam por não entender aquela ideia anos na frente, né? Então, hoje a gente tem aí uma série de coisas que a gente não tinha na Idade da Pedra, não tinha há 100 anos atrás, não tinha há 20 anos atrás, graças a esses sonhadores que conseguiram transformar os seus sonhos em projetos. Tá? Então, isso é muito importante. A gente pensar assim, não é só porque ninguém concorda que a coisa não funciona e que não é possível. Tá? Então, é importante também ter algumas pessoas meio fora da caixinha aí para perceber isso. E até para isso, as constelações são muito boas também, porque às vezes a pessoa tem algumas ideias assim, que aparentemente são completamente lunáticas, muito diferentes, muito nada a ver com a forma da gente trabalhar atualmente, e nós podemos colocar a questão no campo e ver que aquilo ali é uma ideia muito promissora e que pode se transformar num projeto que agrega valor aos negócios da empresa. Então, quando a gente entende como as leis básicas funcionam, é possível nós entrarmos numa empresa e fazermos o diagnóstico dessa empresa. É possível a gente perceber ali no campo se as leis estão sendo seguidas, respeitadas, se tem coerência dentro da empresa, se a empresa tem para si os seus valores bem definidos, e se os valores são uma coisa para ficar ali só no quadro na sala de reunião ou na recepção do escritório, entendeu? Ou se aqueles valores são reais, são praticados, são conhecidos, valorizados e disseminados por toda a empresa. É importante nós observarmos o que a gente foi chamado para fazer ali naquela empresa, qual que é a demanda pelo nosso trabalho, mas também não ficar só preso naquilo, colocar a questão no campo e ter abertura, percepção e, assim, principalmente, eu acho que o principal é a abertura mesmo, para se surgirem coisas diferentes, que às vezes no campo mostra coisas mais importantes do que aquilo que foi demandado para nós fazermos. Tá? Então, às vezes, por exemplo, eu já vi caso concreto, né, da pessoa vir com a demanda de que queria melhorar os resultados da empresa, porque o fluxo de caixa
não estava sendo suficiente para pagar as contas da empresa, apesar do bom volume de vendas, da boa qualidade dos produtos, da fidelização dos clientes e tal. E aí foi colocada a constelação e ficou muito claro ali que as pessoas mais de confiança do proprietário da empresa, do diretor-presidente, estavam fazendo um conchavo ali e desviando recursos da empresa indevidamente, entendeu? Então, ninguém foi chamado ali para fazer um trabalho de detetive e ver se tinha roubo ou desvio na empresa, porque o cidadão tinha segurança de que não existia isso na empresa dele, que só trabalhava com pessoas de alta confiança dele. Mas, na realidade, a constelação mostrou isso e teve que ser dito para o proprietário da empresa, entendeu? Que levou um choque, no primeiro momento não aceitou, mas depois acabou vendo o que acontecia de fato ali dentro da empresa e constatou que o que a constelação mostrou era verdade. Não tinha nenhum detetive sistêmico, eram consteladores, representantes trabalhando no campo e a informação veio no campo. E aí tem um detalhe muito interessante, que é o seguinte: como as informações vêm no campo e a gente não tem como falar assim, eu só quero informação relativa a tal assunto, por exemplo, eu só quero informação relativa à questão se devo ou não devo lançar um novo produto e qual produto seria isso, seria esse. Então, não vem só aquela informação sobre o produto, não, o lançamento do novo produto, não. Vem outras informações ali no campo. E por isso, eu sugiro que quando nós formos fazer um atendimento de uma empresa, a gente nunca use os representantes, como representantes, as pessoas da própria empresa, tá? Nós vamos pegar aquela pessoa ali, o indivíduo, seja o sócio, seja o diretor, seja o gestor ou colaborador, e vão fazer o atendimento ou individual ou em grupo, no ambiente fora da empresa. Mas não tem nenhum atendimento que a gente possa fazer dentro do ambiente da empresa? Tem vários que nós podemos fazer no ambiente da empresa, mas esse de colocar representantes, não, tá? Depois eu vou citar quais que sim, mas esse não, tá? E é importante nós termos sempre em consideração, quando a gente vai fazer o atendimento, então, de uma empresa, que no atendimento sistêmico não existe um certo ou um errado, não tem vítima ou algoz. Existem os princípios sistêmicos que fazem com que as pessoas convivam buscando um equilíbrio ali dentro do sistema, e a gente tem que observar no campo o que está acontecendo, quais as informações que vêm, tá? Então, tem algumas coisas dentro da empresa que é importante a gente saber também, assim. Muitas vezes a gente usa as constelações para fazer, durante um processo de seleção, para definir entre dois candidatos externos, qual deles que a gente deve escolher para uma determinada vaga em aberto, ou então entre candidatos internos que estão concorrendo àquela vaga, entendeu? Então, é importante a gente considerar e reconhecer o desempenho dessas pessoas na empresa, o desempenho passado, né, o que veio até esse momento. Mas é importante também a gente perceber ali no campo, para aquela função específica, qual que é a pessoa mais adequada, tá? A gente pode, em constelação organizacional, pensar assim, qual produto que pode ser incorporado, qual novo produto a gente pode colocar no nosso leque de produtos ou serviços, e quais produtos a gente deve descontinuar ou quais serviços nós devemos descontinuar. Nós podemos observar se um novo produto, um novo colaborador, o novo ocupante para aquela vaga vai fortalecer ou vai enfraquecer o sistema. Então, essas informações vêm no campo da constelação
E é importante nós estarmos atentos a isso. E isso acontece tanto se nós trabalhamos em grupo como individualmente, tá? As informações chegam no campo, né? E elas podem ser, as constelações organizacionais, elas podem ser usadas de diversas maneiras, então, dentro de uma organização. Elas podem ser usadas para facilitação em processo de constituição societária, contribuindo desde assim a definição do capital social. Eu vou abrir uma empresa de consultoria, estou na dúvida qual capital que eu devo colocar aqui na empresa. R$ 1.000 ou R$ 10.000? Meu contador falou que não faz diferença nenhuma. Qual dos dois que eu coloco? Eu posso decidir isso através de uma constelação. Eu posso ver também, às vezes a empresa tem 2 ou mais sócios, nós podemos ver qual que é a participação percentual ideal de cada um desses sócios na composição do capital social da empresa. Então, uma vez a gente trabalhou com essa questão, né, numa empresa, e eles estavam constituindo a empresa, e o contador já tinha dado uma orientação. Um determinado sócio não podia ter mais do que 10%, e os outros, a composição societária era livre. E aí nós fizemos a constelação e ficou constatado que seria melhor uma determinada sócia ficar com 45%, a outra com 10%, aquele que só podia ter menos de 5%, e o outro lá a diferença. Aí levamos essa composição societária para o contador. E o contador deles falou o seguinte: olha, eu sugiro trocar esse aqui que está com X por esse aqui que está com Y. Entendeu? Por alguma questão de planejamento tributário. Eu sugiro trocar a posição desses dois. Os sócios já tinham experimentado todas as 4 posições, já sabiam como cada um se sentiam com cada um dos percentuais, e eles falaram, ótimo, esses dois nós podemos mexer, justamente os outros 2 a gente não poderia, porque não ficaria boa a composição, mas esses 2 nós podemos mexer, e mexeram e fizeram o capital daquela maneira. Para uma outra coisa durante a Constituição, definição dos papéis, definição e clarificação dos papéis de cada um dos sócios na empresa. Então, às vezes as pessoas fazem essa clarificação só com base nas experiências de cada um dos sócios, mas nem sempre a experiência tem se mostrado suficiente. A gente vê que quando usa as constelações, sempre tem informações adicionais que contribuem também para essa composição, porque às vezes são 2 sócios e esses 2 sócios vão ter que, cada um deles, assumir mais de um setor, mais de uma área, mais de uma atividade na empresa. Então, para ver qual que é a melhor combinação, nós podemos utilizar as constelações. E até mesmo para clarificação do objeto social da empresa. Então, outro dia eu fui atender uma empresa, era uma empresa de educação física, uma academia, e os sócios estavam na dúvida se deveriam colocar atividades de compra e venda de roupas, preferencialmente roupas ligadas à academia mesmo, atividade física, roupas esportivas, né, de práticas esportivas, e se deveriam colocar tipo alimentos e bebidas, alguma coisa assim, próprias assim, tipo, não é de um bar porque não tem bebida alcoólica, tá? Mas assim, esse tipo de coisa, comida, um lanche ali para servir na academia. E aí nós fizemos a constelação e ficou muito claro que eles deveriam colocar a atividade academia, as roupas, alimentação e bebidas, e, além disso, ainda surgiu a atividade de fisioterapia, também, que ficou faltando algo, e o representante ali identificou como sendo a fisioterapia, que iria muito bem no mesmo ambiente, e eles colocaram a previsão já no contrato social, e assim fizeram, tá?
Então, desde a constituição da empresa, então, a gente já pode começar usando as constelações. Elas podem ser usadas também em empresas já existentes, quando a gente vai fazer uma reorganização societária. E como seria, então, a questão da reorganização societária? Por exemplo, no caso de fusão, né, a gente pode usar constelação, então, em caso de fusão. Fusão é o quê? Quando a gente tem duas ou mais empresas e nós vamos unificar essas duas ou mais empresas e vamos fazer uma empresa nova, tá? Então, ela não vai ser continuidade nenhuma daquelas duas ali pré-existentes, vai ser uma empresa nova, um terceiro CNPJ, para facilitar esse entendimento. Incorporação já são duas ou mais empresas que vão se juntar e vão dar continuidade através de uma das empresas que vai continuar existindo. Então, uma das empresas continua com o CNPJ de uma delas e elas vão fundir ali, vão incorporar uma na outra, na verdade. Então, por que é importante para uma constelação ver nos casos de fusão e incorporação? Às vezes já tem as duas ou mais empresas ali que querem se fundir para alavancar os negócios, as atividades delas, e aí a gente vê através da constelação, por exemplo, coisas como assim, a área de recursos humanos. Nós vamos aproveitar da empresa A, da empresa B, ou nós vamos fazer uma nova área de recursos humanos aqui, que não vão aproveitar nem de uma nem de outra, vão criar uma nova. A área financeira, a mesma coisa, a área administrativa, a mesma coisa, porque muitas vezes as empresas se unem e um dos objetivos é reduzir custos e otimizar os resultados. Então, tem uma série de definições que precisam ser feitas e a gente pode utilizar as informações do campo na constelação para definir tudo isso. Tá? No caso de cisão parcial ou total de empresa, distrato social, a gente pode ver isso também. Então, o que seria a cisão parcial ou total ou distrato? Seria assim, os sócios não estão mais gostando dessa composição aqui societária, de repente eles resolvem dividir a empresa pelos ramos de atividades que ela já tem, ou então fala assim, o sócio A fica com tal atividade, o B com tal outra e o C com tal outra, e nós não temos mais nada em comum. Seria uma cisão total, por exemplo. Mas as empresas continuam com as atividades ali, tá? E, os três continuam com as atividades e um deles continua com o CNPJ da empresa. Uma outra situação seria o distrato, distrato, eles resolvem acabar com a empresa, pegam os bens da empresa, dividem pelos sócios. Então, a gente pode até ajudar na tomada de decisão da reorganização societária, o que é melhor fazer, se faz a cisão parcial, total, distrato, o que faz ali, através de uma constelação. Podemos ver também, em termos de reorganização societária, entrada ou saída de sócios da sociedade, venda ou compra de empresa, né? Da empresa ou de empresas, assim. Olha no chat também se tem alguma questão. Tá, obrigada. Então, as constelações podem ser usadas também para facilitação em processo de planejamento estratégico, tanto na parte de diagnóstico, como depois, eu até já tinha comentado, mas vou falar aqui de uma forma mais organizada, definição dos objetivos macro, definição de metas, desdobramento das metas pelas áreas e pelos colaboradores, definição do plano de ação, depois definição dos indicadores de resultado e acompanhamento também desse planejamento, dessas metas e desses desdobramentos. Tá? Nós podemos usar também as constelações, às vezes a empresa, tem algumas empresas, gente, que se a gente chegar lá e falar assim, vamos fazer uma constelação, ou falar assim, constelação, isso é coisa de doido. Nessa empresa que a gente não faz isso não, entendeu? Então, assim,
Eu mesma já fiz muita constelação em empresa sem falar que eu estava fazendo uma constelação. Eu falava, vamos fazer uma dinâmica, propunha e tal, fazia, todo mundo achava lindo, maravilhoso, que dava resultado, e aí depois que os resultados vinham, às vezes me perguntavam, que negócio é aquele que você fez? Que trem poderoso é aquilo? Que energia daquele negócio? E aí, quando as pessoas perguntam, eu falo. Quando não perguntam, eu me calo. Entendeu? Não preciso falar, isso é uma constelação, não precisa. Tá? Pode falar? Pode, mas não precisa. E por que, que eu evito pronunciar muito? Porque ainda existe muito preconceito nessa área, entendeu? Por outro lado, quando dá resultado e é satisfatório, é muito bom falar que é isso, porque ajuda a criar uma imagem de seriedade, de idoneidade e de uma ferramenta que proporciona resultados sérios e positivos para a empresa, tá? Então, as constelações podem ser usadas também para os consultores e pelos consteladores que vão lá trabalhar, quando ele não consegue aplicar mesmo na empresa, ele pode usar até mesmo para ver o que está acontecendo de fato com a empresa. Qual que é a minha responsabilidade nesse trabalho lá? Porque às vezes eu sou contratada para fazer A, mas na verdade eles querem que eu faça X. Entendeu? Então, às vezes, o que eles falam que eles querem que eu faça é uma coisa bem diferente do que eles querem de fato. E aí as demandas vão surgindo à medida que eles vão adquirindo confiança no trabalho do consultor, né? Quais as possibilidades de abordagem mais promissoras dentro da empresa? Então, para eu conseguir alavancar os resultados e gerar valor para essa empresa de uma forma mais rápida e mais impactante, qual que é a melhor forma de eu agir? Eu posso fazer essa constelação lá, pedir para algum amigo constelador me atender e eu olho para isso, entendeu? Então, eu posso atender um consultor que está com essa necessidade de clarificar qual a melhor forma dele atuar ali naquela empresa. A gente pode atender numa constelação também, dar resultado muito bom. Nós podemos, então, utilizar a constelação organizacional para diagnóstico de diversas naturezas dentro da empresa, entendeu? Então, eu já usei para fazer diagnóstico da qualidade. Então, sabe aquele diagnóstico lá da qualidade que a pessoa precisa renovar? Às vezes está quase na época de chegar a auditoria da qualidade para renovar a ISO, e aí eu faço o diagnóstico de uma forma, usando as constelações, e uso aquelas ferramentas da qualidade preconizadas pela Fundação Nacional da Qualidade, pelo MEC, né, que é o Modelo de Excelência da Gestão. Então, eu uso isso às vezes, tá? Ao invés de ir com aquela entrevista cheia de pontos, objetivos e tal, eu uso a constelação, que ali no campo a gente sente tudo, entendeu? E depois as pessoas ficam muito impactadas com a assertividade das colocações que surgem ali na constelação. Em geral, eu faço esse diagnóstico utilizando âncoras ocultas, a pessoa observa, avalia cada um daqueles fatores sem saber o que ela está observando, entendeu? Então, ela dá uma nota e ainda fala por que está dando aquela nota. E é muito interessante, em geral, eu pego, então, o pessoal-chave, né? E coloco o pessoal-chave e depois a gente vê como que foi a avaliação de um em relação ao do outro, e é muito interessante, muito rico o processo. Nós podemos utilizar para fazer um diagnóstico, então, da empresa como um todo, ou então de áreas específicas ou de produtos, projetos específicos da empresa, né? A gente pode fazer diagnóstico para descobrir alguns gargalos, alguns pontos que atrapalham ali o desempenho da empresa, que são gargalos na estrutura organizacional, por exemplo, sobrecarga de trabalho de determinada área, ou então desequilíbrio entre as cargas de trabalho dos diversos departamentos, ou entre processos de uma linha de produção.
responsabilidades, limites, níveis de alçada, regras mal definidas, problemas de comunicação. Então, a gente pode trabalhar tudo isso através da constelação e a gente pode diagnosticar, podemos fazer o diagnóstico e o prognóstico também, porque a gente pode colocar na própria constelação ali de diagnóstico, né, de percepção de como está a situação, elementos para solução do problema, para solução da questão, para aumento da produtividade, para equilíbrio das atividades ali do processo da linha de produção, para equilibrar as atividades, o volume de atividades das áreas, entendeu? Então, a gente pode colocar soluções também e os resultados são bastante promissores. Nós podemos usar para diagnosticar padrões de conduta que podem colocar a empresa em risco. O que seria isso? Por exemplo, conflito atual ou conflito potencial, porque a constelação, como trabalha nessa forma diferente de tempo e espaço, ela consegue perceber, nós conseguimos perceber através da constelação até mesmo conflitos potenciais que ainda não se concretizaram, mas que estão ali para explodir a qualquer momento, ou daqui a um mês, ou daqui a um pouco mais de tempo. Então, a gente consegue perceber os atuais e os potenciais. A gente consegue perceber coisas assim como falta de respeito, com preconceito, assédio, furtos, desvios, alta rotatividade de colaboradores, elevado índice de absenteísmo, e a gente faz o diagnóstico e já procura ali uma solução dentro da mesma constelação, né, do mesmo atendimento. As constelações organizacionais podem ser usadas também para mudanças. Por exemplo, às vezes a empresa passa por uma situação que algumas pessoas sentem que precisa ser feita alguma coisa para mudar, mas não sabe exatamente o que deve ser feito e nem mudar para o quê, entendeu? Só sente que precisa mudar alguma coisa. Então, nós podemos fazer uma constelação e, de repente, podem surgir informações que, a nível consciente, a gente não percebe, que podem ajudar, assim, a estabelecer uma nova estrutura, um novo nicho de atuação, um novo produto, alguma coisa diferente que gere uma mudança e que os profissionais e a empresa possam atuar de uma forma mais produtiva, mais harmoniosa e gerando mais valor e mais resultado para a empresa, né? Assim como nas constelações familiares, pois é, a Cléia comentou ali que é enriquecedora a entrada dessas constelações nas organizações, na forma de diagnóstico, avaliação, relacionamento. E perguntando se a gente pode usar para escolha de funcionários. Nós podemos usar, sim, para escolha de funcionários, para escolha de fornecedores, para escolha de prestadores de serviço, tá? Nós podemos usar sim, porque às vezes, no nível consciente, a gente tem todos os candidatos ali no mesmo nível técnico, mesmo nível de experiência, de capacitação e tal, e eles estão tão bons que a gente fica até na dificuldade de escolher qual que nós preferimos ali, entendeu? Então, quando assim está numa situação que tem uns 3 ou 4 ali, a gente está na dúvida qual deles que a gente contrata, porque só tem uma vaga, por exemplo, a constelação cai feito luva. E é muito interessante, porque assim, eu mesma já usei uma vez para uma contratação que eu precisava da pessoa ali no dia seguinte, entendeu? A pessoa que trabalhava comigo precisou sair muito de repente e aí eu precisava contratar assim, no dia seguinte, eu estava desesperada, só de pensar em ficar sem alguém ali, né? Aí me apareceram 4 candidatas, as 4 muito boas. Uma tinha disponibilidade para começar de imediato, porque ela não estava empregada. A outra falou assim, eu estou trabalhando, mas eu acredito que se eu avisar que eu vou sair,
em uma semana eu consigo sair. E a terceira também estava de um jeito que ela falou assim, eu estou empregada, mas eu saio porque eu não aguento mais ficar nesse lugar e tal, não sei o quê. Eu só aviso que eu não vou mais e tudo bem. E uma quarta que a gente gostou também muito, ela falou assim, eu gostei da vaga, eu gostaria de ser contratada, mas tem uma questão que eu só posso começar daqui a 40 dias. Eu estou substituindo uma pessoa que de licença maternidade, ela só volta daqui a 40 dias, então, assim, eu tenho um compromisso lá com a empresa, eu não posso furar meu compromisso. E aí nós ficamos nesse dilema, porque tinha uma lá que já estava disponível, tinha outra que se dizia disponível no dia seguinte, e a outra com uma semana. E a gente, pronto, e agora? E essa encrenca aí? A gente precisava, de fato, no dia seguinte. Aí fiz uma constelação, porque eu não estava muito confortável de pegar essas que falavam que rapidinho elas se livravam da empresa onde elas estavam, não, sabe? Eu falei assim, se livrar da outra, daqui a pouco se livra de mim também com a mesma facilidade, né? E aí fiz uma constelação e deu que eu deveria contratar justo aquela que levava 40 dias para liberar lá, entendeu? Aí eu falei assim, puxa vida, e agora? Em 40 dias é tempo suficiente para ficar birutinha aqui, né? Vou matar alguém aqui, porque não vai dar para ficar 40 dias sem colaboradora. E aí eu chamei ela para conversar e falei com ela, olha, é o seguinte, nós estamos preferindo contratar você, mas essa questão dos 40 dias aí está pegando. O que você poderia fazer para nos ajudar nesse meio tempo? Aí ela falou assim, olha, o que eu posso fazer é o seguinte, eu trabalho 8 horas por dia nessa empresa, eu posso vir... Era no mesmo prédio, a empresa que ela estava prestando serviço e a nossa empresa. Aí ela falou assim, o que eu posso fazer, eu chego 1 hora antes e venho para cá, você vai me passando o serviço e fico 1 hora depois também do meu expediente lá, e nesse tempo também você vai me passando o serviço, eu já vou aprendendo, vou te ajudando, vai ser só 2 horas por dia, mas eu entendo que é melhor do que nada. E aí, daqui a 40 dias, eu já vou estar treinada e você não vai mais perder tempo me treinando. Eu falei assim, nossa, que ideia ótima, achei sensacional, contratei a pessoa e deu um resultado super efetivo, tá? Se livrar. Se livrar parece carga mesmo, né? Eu estava falando que as pessoas falaram que elas conseguiam se livrar do trabalho daí a um dia, daí a uma semana. É porque elas não estavam satisfeitas onde que elas estavam e podiam deixar assim como se estivesse deixando uma bolsa velha, um sapato velho, entendeu? Que não vou usar mais, então eu estou deixando. E aí eu falei assim, não, uma postura dessa dentro da empresa, conscientemente eu não queria, não. Mas ainda tinha aquela que já estava disponível, né? Eu falei assim, não sei não. Aí eu resolvi fazer isso, foi ótimo. A questão da rotatividade do absenteísmo é o seguinte, a gente pode usar a constelação e, através do uso da constelação, aí, quando o caso é de alta rotatividade e alto absenteísmo, uma das coisas que eu sempre sugiro é um trabalho de facilitação de trabalho em equipe, mesmo que não exista nenhum conflito assim, dentro da equipe. Eu sugiro esse trabalho, porque aí nesse trabalho nós vamos trabalhar a pessoa, os valores dela, todos os aspectos dela importantes, entendeu? Pessoais e profissionais, tá? E nós vamos olhar para a família dela também e para a origem dela, tá? De modo que ela possa vir para o trabalho de uma forma mais leve. E aí, quando a gente trabalha todo mundo, para todos virem para o trabalho de uma forma mais leve, realmente a coisa se torna mais leve, as pessoas adoecem menos, então tem menos número de atestado, o absenteísmo, né, que é a falta ao trabalho, também diminui, e até mesmo a rotatividade. Então, isso usado em empresa de call center, por exemplo, que a rotatividade das pessoas é muito grande, em construtora,
Eu já usei nos 2 tipos de empresa, com resultados muito bons, tá? Construtora também é servente, gente, a rotatividade é muito alta, entendeu? E a gente conseguiu aumentar muito a estabilidade das pessoas na função, tá? Então, para tomada de decisão, a gente pode usar, então, para seleção externa ou interna de pessoal, para ver o candidato mais apropriado para um cargo vago, para definição de novas parcerias comerciais. Às vezes eu quero firmar uma determinada parceria, antes de firmar a parceria, vou analisar aqui numa constelação para ver como fica, entendeu? Porque, às vezes, as parcerias se mostram na constelação totalmente inadequadas, ou então a gente percebe na constelação que, se puser algum aspecto diferente ali, se mudar pequenas coisas no modo de fazer aquela parceria, o resultado pode ser muito melhor para as partes envolvidas no contrato de parceria. Então, a sugestão é fazer a constelação também para isso. Para definição de novo nicho de atuação da empresa. Às vezes a empresa atua já tradicionalmente num nicho do mercado e está pretendendo ampliar para mais um nicho de atuação, e a gente pode ver qual que teria melhor aceitação e que daria melhores resultados. Para definição de novos produtos também, a gente pode testar como os clientes, como os resultados, como os acionistas, como os produtos já existentes, como a empresa se comportam frente ao lançamento de novos produtos, né? E nós podemos usar para tomada de decisão, então, e a gente fala que tem basicamente 3 tipos de constelação para tomada de decisão. Um seria o dilema, quando nós temos 2 opções e essas 2 opções são excludentes, eu tenho que escolher ou uma coisa ou outra, que eu não consigo conciliar as 2. A outra é quando a gente tem um tetralema, que seria a gente tem as 2 opções, mas elas podem ser conciliadas, aí vira uma terceira opção. Então, eu tenho a opção A, a opção B, A, B junto, que é a conciliação das 2, ou então eu falo assim, quer saber, eu queria ver uma outra opção aqui, uma nova coisa, que não seja nem A, nem B, nem a junção das 2, entendeu? E aí a gente pode partir para o novo, e a gente fala que tem um que seriam de múltiplas opções também. Múltiplas opções é que, se a gente tem 3 ou mais opções, elas se tornam múltiplas, tá? Nós podemos usar, então, as constelações também para melhoria do clima organizacional. A gente pode usar para perceber a forma de atuação das lideranças, para perceber os pontos fortes dos colaboradores e das equipes, para facilitação de trabalho em equipe, para perceber como prevenir riscos para os colaboradores e para a empresa, tá? E também na mitigação e no alívio de danos causados em virtude de acidentes operacionais, acidente de trânsito, acidente ambiental, injustiças cometidas através do processo de gestão ou do processo de sucessão da empresa, tá? Então, assim, os usos das constelações dentro das empresas são muitos, e todos proporcionam resultados assim, impactantes. Realmente vale a pena experimentar. E podem ser usadas também para melhoria de resultados relacionados assim, com a operação da empresa, com a produtividade, redução da quebra de máquinas, tá? Melhoria do nível de satisfação do pessoal, melhoria das finanças, do marketing, para definir qual ação de marketing eu devo tomar, se eu tenho uma medida mais agressiva ou uma coisa mais conservadora. Pode ajudar nas vendas também, inclusive eu já vi empresas usando as constelações e teve um dos indicadores de desempenho que melhorou assim, de imediato, na primeira semana, foi o aumento do ticket médio das vendas, tá?
Então, a gente pode usar isso e é bem interessante. E uma coisa que eu julgo que é muito importante quando nós vamos trabalhar, e essencial quando nós vamos trabalhar com constelações organizacionais, é nós termos uma abordagem bem clara, objetiva e direta com o nosso cliente para facilitar a definição do sistema e da questão que ele quer trabalhar. Então, a gente faz isso através de perguntas claras, objetivas e efetivas. Tá? Assim, tipo, qual que é a sua questão? Qual que é a sua responsabilidade sobre a questão? Se nós trabalharmos essa questão, o que seria para você uma solução positiva? Se nós não trabalharmos a questão, o que pode acontecer de pior? Como que a constelação poderia te dar o suporte para você ser uma parte da solução desse problema ou dessa sua questão aí? O que você já fez para solucionar essa questão, sem ser a constelação, né? Então, é isso, gente. Basicamente, é o que eu tinha para dizer assim, nesse tempo que nós temos sobre as constelações organizacionais, e eu gostaria de convidar vocês para conhecer mais sobre essa metodologia, porque assim, é muito interessante, muito apaixonante. A gente se entusiasma com cada atendimento, com cada resultado que nós vemos, que nós acompanhamos dos nossos clientes. E eu costumo sempre pedir para as pessoas que eu atendo, para as empresas que eu atendo, para me darem um feedback do como foi a evolução da constelação, o que aconteceu depois, né, no pós-constelação, e a gente vê com muita satisfação que os resultados são cada vez mais efetivos e mais impactantes. A gente consegue, com as constelações, realmente agregar valor às atividades, aos processos, aos produtos e aos resultados da empresa. Então, eu convido vocês a entrar nessa jornada e conhecer um pouco mais das constelações organizacionais. E me coloco à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, eu estou disponível aqui. É só abrir o microfone e fazer. Silvana, você quer perguntar alguma coisa? Parece que a conexão dela está ruim. Bom, gente, se nós não tivermos nenhuma pergunta, eu vou finalizar, então, o nosso encontro e eu espero ter a oportunidade de conversar mais com vocês sobre isso. Vou só falar uma última coisinha, que era uma coisa muito importante que eu não posso deixar, não, que é o seguinte, o Bert Hellinger fala que o nosso sucesso depende de nós aceitarmos e tomarmos os nossos pais, nosso pai, nossa mãe, exatamente como eles são. Então, a questão das constelações familiares e organizacionais são muito boas para a gente conseguir isso, são um bom caminho, tá? Porque através das constelações nós nos conhecemos mais, podemos atuar melhor como pessoas, como profissionais e conseguir esse sucesso tão almejado na vida, na carreira, na profissão e nas empresas. Silvana, você está querendo falar? Eu não estou te escutando, não. Vê se você aumentando o volume, se eu te ouço. Não, eu só parabenizar pelo curso, que foi muito bom. Que bom que você gostou, Silvana. Muito obrigada, viu, pela presença. Eu agradeço todo mundo pela presença. Foi muito bom estar com vocês e poder falar um pouco aí dessas constelações organizacionais pelas quais eu sou apaixonada, tá?
Muito obrigada, gente. Tem gente falando aqui, agradecendo. Eu é que agradeço pela presença de cada um de vocês, viu? Foi muito importante vocês estarem aqui hoje. Agradeço. Eu gostaria, assim, de falar que eu... Diga. Tá, boa noite. Eu gostaria, assim, de falar, né, que eu, quanto mais eu conheço a constelação, mais eu me apaixono, né? Eu comecei sendo constelada e eu gostei muito. Hoje eu faço o curso, né? Assim, é maravilhoso, né? A gente saber que a gente pode melhorar a nossa vida, né? Eu vivia no casamento abusivo há 26 anos e, através da constelação, eu consegui sair. Já vai fazer 2 meses e eu estou muito bem. Eu só tenho a agradecer, sou muito grata à constelação. Ótimo, Ângela. Obrigada por compartilhar, viu? Eu que agradeço. Boa noite. Mas alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Então, nós vamos finalizar, tá, gente? Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Pode, por favor. Só salva o chat para nós e fecha.